Agora vamos ter aula de história. Peço que abra um livro na página 109 e me acompanhem na leitura. Governo geral. Bom, como a gente sabe, o sistema de capitania hereditária não teve um bom resultado, tirando a capitania de São Vicente de Pernambuco, que conseguiram apresentar, êxito com a criação de gados e com a agricultura da cana-de-açúcar. As outras 13 capitanias não teve esse resultado esperado. E então, o rei de Portugal, Dom João III, decidiu criar um novo sistema. Então, ele criou o governo geral, com o intuito de administrar e reger toda a colônia. Bom, o governo geral ele deveria se instalar, na capitania da Baía de Todos os Santos, que hoje é chamado de Bahia, é a região onde vivemos. E por que deveria se instalar nessa capitania da Baía de Todos os Santos? Porque a sua localização ela ficava, entre todas as outras capitanias hereditárias, ela ficava no meio das capitanias hereditárias. Então, o governador geral, a pessoa ficava responsável por reger toda a colônia. Ele era a autoridade máxima na colônia e, por ordem do rei, por ordem real, todos os donatários, que antes eram os únicos responsáveis pelas capitanias, pela capitania, os donatários deveriam obedecer ao governador geral, ao governo geral e colaborar com ele no processo de colonização. Entre os governadores gerais, é importante que a gente conheça os 3 primeiros governadores, que com eles surgiram 3 grandes cidades hoje aqui no Brasil. Então, vamos ver? O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Ele chegou ao Brasil trazendo consigo, além de soldados, muitos colonos e padres jesuítas para catequizar os indígenas. Então, para mudar a religião dos indígenas, tornar os indígenas católicos. Esses padres vieram sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, que deu início à história da educação no Brasil. Criou o primeiro bispado do Brasil, tendo como primeiro bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. Então, o primeiro bispo brasileiro, o primeiro bispo que do Brasil foi Dom Pero Fernandes Sardinha. No governo de Tomé de Souza, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar. Então, iniciou também a criação de gado e fundou-se a cidade de Salvador. Então, no governo de Tomé de Souza, a cidade de Salvador ela foi fundada. E a cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil. Houve a distribuição de terras aos colonos. Esses colonos, no caso, eram chamados de sesmarias. Na verdade, esse sistema, essa divisão, essa distribuição de terra aos colonos foi chamado de sesmarias. O governador-geral também deu grande impulso à agricultura e introduziu a criação de gado no Nordeste. Para governar, Tomé de Souza contava com 3 auxiliares, com 3 ajudantes. Era o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça, o provedor-mor, que era encarregado da cobrança de impostos, e o capitão-mor, que tinha a responsabilidade de defender o litoral do ataque de inimigos. Em 1553, Tomé de Souza ele foi substituído por Duarte da Costa. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver o desembarque de Tomé de Souza, quando ele veio aqui ao Brasil e as pessoas que os acompanharam, como a gente já soube. Bom, então, deu início aí, o segundo governo geral, que foi o segundo governador geral, foi Duarte da Costa. Ele chegou ao Brasil em 1553 e trouxe o seu filho, Dom Álvaro, e alguns jesuítas. Entre eles, entre esses jesuítas, encontrava-se o padre José de Anchieta, que fundou, junto com Manuel da Nóbrega, o Colégio de São Paulo de Piratininga. José de Anchieta foi tão importante na nossa história que hoje o Brasil o homenageia como apóstolo. Então, no dia 9 de junho, é celebrado, é homenageado, José de Anchieta.
A partir do colégio fundado por Anchieta, nasceu a cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo ela foi fundada, né, no governo de Duarte da Costa. Duarte da Costa não fez um bom governo, porque ele enfrentou sérios problemas criados pelo seu filho. Então, ele perdeu a autoridade para governar e administrar a colônia. Então, também precisou ser substituído. O terceiro governador geral aqui, né, foi Mendes Sá. E ele realizou um governo que foi considerado bom, foi considerado excelente. Suas medidas favoreceram o progresso da colônia. Ele governou durante quase 15 anos. Ele era um homem muito enérgico e experiente. Conseguiu resolver uma série de dificuldades que foi deixada pelo antigo governador, que foi deixadas por Duarte de Costa. Ele combateu os invasores franceses que haviam se instalado no Rio de Janeiro. Com a ajuda do seu sobrinho, Estácio de Sá, ele expulsou os invasores. Bom, o fato marcante do governo de Mendes Sá, no caso, foi a fundação, que foi liderada pelo seu sobrinho Estácio de Sá, da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje é chamada de Rio de Janeiro. Então, no governo de Mendes Sá, a cidade de Rio de Janeiro, antes era chamada de São Sebastião do Rio de Janeiro, foi fundada. Em 1572, depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu na Bahia. Nessa época, Portugal também começou a mandar para o Brasil muitos degredados, ou seja, degredados eram pessoas que tinham de cumprir pena de desterro impostas por crimes contra o reino, né, e contra a sua corte. O regime do governo geral contribuiu para que a corte portuguesa ficasse livre dos invasores estrangeiros, que a gente já sabe que a França, a Holanda estava tentando invadir, né, aqui as nossas terras. E deu margem também, né, esse regime de governo geral deu margem para que as entradas e as bandeiras desbravassem o sertão, que são as terras mais distantes do litoral. O que são, então, essas entradas? O que eram essas entradas? Eram expedições organizadas pelo governo português. Elas não ultrapassavam os limites do meridiano, né, de Tordesilhas e partiam do litoral. A gente sabe que nessa época existia, né, esse tratado de Tordesilhas, esse acordo que foi feito entre Espanha e Portugal. Então, as entradas eram expedições organizadas pelo governo português que não ultrapassavam os limites do meridiano do Tratado de Tordesilhas. Então, ela partia somente aqui do litoral. E o que eram as bandeiras? Eram explorações particulares que não respeitavam esse limite do Tratado de Tordesilhas. Elas partiam de pequenas localidades vizinhas a São Vicente e, por isso, o povo de São Paulo é chamado de bandeirante. Na época da colonização, só o litoral era conhecido. Foram, então, organizadas expedições que se embrenhavam pelo interior à procura de metais preciosos e indígenas para trabalhar na lavoura paulista. Essas expedições eram formadas por homens armados, no caso, as expedições bandeirantes, certo? Nesse caso, essas expedições eram formadas por homens armados, mulheres, indígenas que tinham sido catequizados pelos padres, né? Ou indígenas que eram aliados, escravos também, sacerdotes e animais de carga. Seguiam o caminho dos rios e, onde paravam, plantavam uma pequena lavoura e iniciavam ali uma povoação. Muitas cidades importantes tiveram sua origem com as bandeiras. Então, aqui a gente pode ter, né, uma ilustração de como ocorriam essas bandeiras. Os homens que faziam parte das bandeiras, eram chamados de bandeirantes. Aqui a gente tem a imagem de uma das bandeiras, no caso a gente tem a imagem de um dos bandeirantes mais importantes, no caso ele liderada a bandeira mais importante, e no caso o seu nome era Fernão Dias Paz Leme. Ele era um homem muito rico que usou a sua própria fortuna para organizar a expedição.
Ele morreu pensando ter encontrado uma mina de esmeraldas, mas na verdade eram só turmalinas, que são pedras bem menos valiosas do que as esmeraldas. Os bandeirantes eram obrigados, por decreto, no caso por lei, a criar lavouras de milho, feijão e abóbora para garantir sua própria alimentação e a alimentação dos próximos aventureiros que por ali passassem. Bom, gente, é isso. O conteúdo de história é mais uma complementação, né, de como a corte de Portugal, a coroa de Portugal, conseguiu colonizar a nossa terra, o Brasil. E caso tenham dúvidas, eu peço a vocês que anotem e espero vocês na nossa conferência. Beijo!